Saudações a todos, todas e todes. Meu nome é Janaína Gonçalves da Rocha, eu sou aluna de bacharelado de Letras na Unirio e sou bolsista de iniciação científica. Vou apresentar para vocês a minha pesquisa, que se chama Reprodução e Desestabilização de Estereótipos em um Site de Encontros. E a minha orientadora é a professora doutora Elizabeth Sarah Lewis. Na tela de introdução está destacado um pequeno trecho da canção Short Dick Man, que fez um tremendo sucesso em vários países do globo no início dos anos 90. Literalmente, a letra da música ridiculariza homens com pênis pequeno. Porém, não é só no campo audiovisual que essa característica da anatomia humana é motivo de zombaria, piadas e memes. Esse discurso vem da cis-heteronormatividade, que, a grosso modo, legitima algumas práticas sexuais e performances de gênero, enquanto marginaliza o que não se enquadra nesse modelo. Mas vamos falar sobre isso mais à frente. Partindo dessas observações, a presente pesquisa tem como objetivo estudar os discursos da plataforma Dinkelwan, focando em como esses discursos desestabilizam ou reproduzem cis-heteronormatividades, em particular, os estereótipos generificados e racializados sobre o tamanho do pênis. O objetivo desse site é o de unir indivíduos com pênis pequeno às pessoas que buscam outras pessoas com essa mesma característica. Sendo assim, a plataforma Dinkelwan se coloca como parte da solução para que esses encontros aconteçam de forma mais harmônica. A justificativa para essa pesquisa é que as consequências da estigmatização para indivíduos com pênis pequeno vão de limitações autoimpostas para viver sua sexualidade devido ao medo de ser ridicularizado ou constrangido, insegurança nas relações sexuais e afetivas, problemas no campo psicossocial, baixa autoestima e inibição. Partindo dessa premissa que a construção de estereótipos sexualizados e generificados pela sociedade tem como produto a estigmatização de certos grupos de indivíduos com características fora da norma hegemônica, e que o resultado prático pode ser percebido por esses grupos que não atendem essas exigências e, devido a isso, acabam passando por constrangimentos, sofrendo preconceito e discriminação, o que se reflete em inúmeros prejuízos sociais em diversas áreas. Nesse sentido, essa pesquisa presta um serviço de relevância social, de modo que visa desmistificar que o conceito de virilidade e de masculinidade deve ser um modelo idealizado. Buscamos compreender, através dos discursos que nos serviram de objeto de análise, que existem muitas formas de dar e receber prazer, independente de padrões ou normas. No âmbito acadêmico, essa pesquisa visa preencher a lacuna de realizar estudos referentes à sexualidade de indivíduos com pênis pequeno, visto que já existe na literatura outros estudos que abrangem pessoas com diversas outras formas de pênis em sites e aplicativos de pegação. Sobre os fundamentos teóricos, a base teórica que norteia essa pesquisa faz parte dos estudos de gênero de Judith Butler e se enquadra no âmbito dos estudos em linguística queer. Segundo Borba e Lewis, resumidamente, podemos inferir que a linguística queer busca investigar o papel da linguagem no que se refere a conferir ou retirar legitimidade, sobretudo no que diz respeito às múltiplas formas de vivenciar a sexualidade. Partindo da obra Discursos Transviados, de Rodrigo Borba, podemos acrescentar que sexo e gênero são mensuradas a partir de medidas de normalidade e que esses discursos vinculam as formas legítimas de se performar gênero e sexualidade e são chamadas de cis-heteronormatividade. Ele ainda acrescenta que a cis-heteronormatividade parte de um lugar que determina tudo aquilo que deve ser entendido como normal. E a normalidade é tudo aquilo que vai de encontro ao que deve ser aceito como natural, autoevidente, desejável, privilegiado. E isso cria hierarquias de legitimidade e de autenticidade. Não podemos deixar de salientar que esses discursos privilegiam um ideal de virilidade e de masculinidade,
Contudo, o tipo que serve de molde para determinar o tamanho do pênis a ser valorizado vai de encontro aos parâmetros da branquitude eurocêntrica. Logo, os corpos que se afastam desse perfil tendem a ser hipersexualizados, como no caso dos afrodescendentes, e hipossexualizados no que diz respeito às pessoas asiáticas. Furlane reitera que essas considerações acabam por criar mitos de masculinidade, e esses mitos acabam se disseminando e criando as expressões populares, como, por exemplo, as que acreditam que tamanho é documento, e que quanto maior o membro, maior será o prazer proporcionado em uma relação sexual, quando na prática nem sempre é assim que funciona, não é mesmo? A metodologia. A metodologia usada, seguimos as orientações, vai ser a etnografia virtual. E, para tanto, seguimos as orientações de Richard Miskolc, no que se refere ao reconhecimento estrutural do site, respeitando as etapas de exploração, no que tange a observar as funcionalidades e navegar com as ferramentas disponíveis para a interação. Para tanto, foi criado um perfil piloto, como vocês podem observar na imagem, e pelo qual realizamos alguns testes de interação entre os participantes do grupo de pesquisa. Podemos observar que existem algumas limitações para os membros que não possuem o pacote que eles denominam como VIP, o que impossibilitou uma certa fluidez para a troca de mensagens. Percebemos também que pessoas que se autodeclaram com o gênero feminino possuem menos limitações para a troca de mensagens no site. Outro ponto a ser destacado é que a plataforma possui várias categorizações pré-determinadas, inclusive para a opção nome ou nick. Sendo assim, num primeiro momento, eu escolhi para a fase de testes o nome de Ana e, posteriormente, criei outro perfil com um nome mais próximo ao meu. Janaína é um nome de origem indígena e não foi possível definir como meu nome na plataforma. O mais próximo que eles tinham era a forma abreviada Jana. Considere que o site é um site americano, é um site estrangeiro. Pretendemos mostrar as entrevistas, mas nesse momento ainda estamos realizando essa etapa. E o recorte dos meus estudos, ele foca somente no site, tanto quanto seu reconhecimento estrutural, e posteriormente as entrevistas serão analisadas. Sobre o método de análise, nós vamos trabalhar baseados em 3 eixos. No primeiro, as opções lexicais disponibilizadas pelo site para a criação dos perfis. No segundo, as performances identitárias nos perfis das pessoas que usam a plataforma. E no terceiro, o texto do próprio site e como ele descreve os serviços que são oferecidos. No primeiro eixo, as opções lexicais são disponibilizadas pelo site para a criação dos perfis, e o site dispõe de 24 categorizações de perfis disponíveis para livre escolha. Entretanto, o que poderia ser uma ação inclusiva, na prática se resume à interação dividida em apenas 3 categorias, o que acaba reforçando o binário hétero-cisgênero. Um outro ponto levado em consideração nessa análise foi relacionado a inclusão da categoria lésbica, que está disponível para a escolha dos usuários, uma vez que contribui para desestabilizar a ideia de que lésbicas não podem se interessar por pessoas com pênis. No segundo eixo de análise, nós vamos analisar as performances identitárias nos perfis das pessoas que usam a plataforma, bem como a forma que essas pessoas se mostram ou se escondem em perfis sem fotos e com poucas informações. Num primeiro momento, nós podemos perceber que existe um percentual maior de mulheres que utilizam fotos e que revelam suas identidades, em vista dos homens com a mesma postura mais reveladora. Nesse sentido, gostaríamos de compreender se o motivo que leva os homens a não utilizarem fotos nos perfis seria referente ao receio de serem descobertos e, consequentemente, estigmatizados, tornando-se alvo fáceis e vítimas de ridicularização, sobretudo nos casos dos perfis ocultos. Esse dado gera um questionamento, porque
Pelo que conseguimos compreender da revisão de literatura realizada anteriormente, esse não é um tipo de comportamento comum entre homens, considerando que a imagem que o indivíduo se revela muitas vezes significa o indicativo de suas intenções e expectativas no encontro, como podemos observar em outros sites e aplicativos de pegação. Na análise do terceiro eixo, nós vamos analisar os textos do próprio site, que descrevem os serviços oferecidos, sobretudo com relação ao uso de linguagem neutra no site, na representação da diversidade de casais nas campanhas de marketing para o site e, por fim, vale salientar que a plataforma também chama a atenção para o fato da possibilidade de uso por mulheres que preferem pessoas com pênis pequeno por sentirem dor nas relações sexuais com outros homens com um membro mais avantajado. Considerações finais. Essas foram nossas considerações sobre a etapa de reconhecimento estrutural do site, né, baseados em Miskolc. Numa primeira análise, nós podemos observar que a plataforma, em alguns momentos, contribui para subverter a cis-heteronormatividade. Entretanto, entre outras funcionalidades e nas campanhas de marketing, acaba reforçando as estruturas binárias e a matriz cis-heteronormativa. A próxima etapa da pesquisa visa compreender e analisar as entrevistas que estamos fazendo nesse momento. E dessa forma, esperamos aprofundar nossas discussões do estigma e das intersecções entre gênero, sexualidade e raça. Muito obrigada a você que ficou até aqui. E seguem as nossas referências.